Canal Consciência Próspera. Apresentação, Jalin Wan. Oferecimento, Prata BDM. Use nosso link de bônus na descrição. E BDM Digital. Adquira já, o token do agora. Oi pessoal, tudo bem? Tudo bom? Eu estou com um probleminha aqui na minha câmera e eu não sei se eu vou conseguir trocar a câmera aqui. Deixa eu ver o que eu consigo fazer, se é possível trocar a câmera ou não. Tem horas que eu consigo e tem horas que eu não consigo. Não está querendo... Deixa eu ver aqui, gente, se falhou alguma coisa, se é questão de conexão. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Ele não está querendo deixar eu alterar a câmera aqui, gente. Agora parece que conectou. Parece que agora deu. É assim mesmo, tá, gente? Tem hora que as coisas andam do jeito que tem que ser, tem hora que dá tudo meio que errado, mas faz parte de fazer live, né? Eu consegui achar um tempinho, são 10 horas aqui em Campo Grande, e eu resolvi estar fazendo um vídeo diferente hoje sobre a questão de um canal que eu vi ontem, e eu achei interessante eles estarem passando, é um canal africano, falando da questão dos deuses terem sido, na verdade, todos negros, né? Eu coloquei negros azulados ali, porque, na verdade, o sangue era um sangue azul, ou um sangue mais escuro, né? E era o que dava para nós o prolongamento da vida. E a gente descobriu, pelas histórias que nos contam, que os Anunnakis precisam do ouro monatômico para o prolongamento da vida. E aqui no sistema Terra tem muito ouro, então eles têm tomado esse ouro. E a gente descobre hoje que nós, para esse prolongamento da vida, para que o nosso sangue volte a ser um sangue azul, a gente precisa dessa propriedade do ouro monatômico para nos mantermos vivos, certo? Porque a gente descobre que o morrer é, na verdade, uma falha. O morrer, na verdade, a gente fracassou e reprovamos no teste. Então, nós todos agora que temos, né, essa consciência, que estamos sabendo demais, principalmente devido a Dáquila Pesquisas, que a gente consegue hoje ter mais essas caídas de fichas, entender melhor o que nos esconderam. Então, eu vou ver se eu consigo passar 2 vídeos, tá? E esses vídeos, gente, novamente, não sou eu falando. Eu estou fazendo a tradução em que, às vezes, eu insiro algumas coisinhas com a minha própria opinião, com aquilo que eu já assisti, com aquilo que eu já vivenciei. Então, eu não quero que vocês falem, olha, a Jalin falou tal coisa. Não, mas os vídeos que a Jalin passou falaram assim, tá bom? Só para que vocês tenham esse discernimento. Se alguém me pergunta alguma coisa e eu respondo, aí é uma opinião minha, tá, gente? Mas enquanto eu estou fazendo a tradução do vídeo, eu estou fazendo tradução do vídeo, então não sou eu, Jalin, pensando. Então, eu quero esclarecer isso, porque muitas vezes as pessoas podem ficar falando, a Jalin falou isso, como se fosse 100% meu, e não é. Eu faço traduções, tá bom? E a minha intenção é trazer consciência, por isso que o canal é Consciência Próxima. Por quê? Quanto mais a gente abre a consciência, abrimos a nossa opinião, mais a gente vai também prosperando nas nossas vidas, em nossa energia, trazendo abundância de informações. Então, antes de mais nada, eu quero passar para vocês um pouquinho daquele momento que a gente sempre tem, o momento espiritual, tá? Então, eu vou passar a Meilan, tá? E ela faz sempre música muito bacana. Então, só um pouquinho que eu vou desaparecer e eu vou colocar
Então é isso, pessoal. Vamos fazer só alguns minutos que eu sempre faço desse momento assim mais espiritual, para que a gente possa entrar agora nessa parte da tradução. Então vamos aguardar o comercial para que a gente já inicie. Para que a gente já inicie este pedaço, tá, gente? Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui um pouco, para ver se fica bom. Então, vamos lá, tá, gente? Vamos começar a fazer a tradução. Então, o título é esse: os historiadores estão sem palavras. Todos os deuses eram negros. Então, ele fala, as pessoas nunca vão lhes ensinar na escola que todos os deuses do mundo antigo eram negros. From the Nile Valley to Desde a época do Vale do Nilo Mesopotamia, até a Mesopotâmia, from India to early Europe, desde a Índia também e da Europa mais nova, né, naquela época, a nova Europa da época, from the Americas to China. Desde as Américas até a China, Divinity had African features. Todas as divindades tinham traços africanos, mas não eram bem africanos, tá, gente? Eram dos Murios, ou Lemúria. The statues, the sacred As estátuas, né, o sagrado, texts, os textos sagrados, the temple paintings, desde também as pinturas dos templos, all pointed to one undeniable truth. Tudo apontava para uma verdade inegável. The earliest gods of humans. Todos os deuses, né, que a gente via já naquela época, principalmente as pinturas, né, as esculturas, Civilization. Dessa parte também que englobava a civilização humana já, were black. Eram negros, ou, digamos assim, os azulados negros, né? Yet somewhere along the way, e, de alguma forma, ao longo deste percurso, this truth was buried. Essa verdade nos foi escondida. Whitewashed. And foi lavada. Rewritten. Reescrita. The faces of deities were gradually. Aí vocês veem Krishna, né? Uma divindade negra. E eles falam, né? Que uma das divindades, principalmente, né? Krishnas, foi tirado com essa conotação aí de negro azulado. Changed. Their histories distorted. Eles distorceram toda uma história. Their African origins erased. As origens africanas ou lemurianas apagadas. We have found the black... Gente, ali tem uma estátua, né, negra também, de uma divindade, e eu vou ler para vocês, tá? Então, fala:
The Alma Mater, a Alma Mater. A Alma Mater é o nome dessa divindade, né? Ou alma e matéria, digamos assim. Então, ela fala a divindade multimamia, né? Fundadores dos oráculos, os Memons, né? Ou os primeiros ídolos, todos sempre foram negros, né? Vênus, Juno, Júpiter, Apolo, Bacus, Hércules, Asteró, Adonis, Horus, Apis, Osíris, Amon. De todas as formas, todos eram divindades negras. As imagens que permanecem como eles eram feitos, né? Naquela época muito remota, como que eles eram, né? As estátuas negras, tá? Então, Godfrey Higgins, né? Eu acho que é um livro, tá, gente? Chamado Anacalipsis, uma tentativa de desenhar, né? Um véu, digamos assim. Na verdade, ele escreveu livros. Anacalipsis é uma tentativa de desenhar, digamos assim, um perfil, né, dessa situação com relação por exemplo, a Ísis ou com relação às deidades, tá? E ele escreveu algo fazendo como se fosse questionamentos, tá? Dessa questão das línguas, das nações e das religiões. Então, é um livro que foi escrito em 1836 sobre essas deidades, tá bom? Então, como eu falei, eles deletaram muitas informações sobre essas divindades negras. Black complexion, or something. Principalmente, eles não queriam que o povo soubesse sobre essa parte negra, né? Principalmente a pele negra. To it. Whenever ou algo que se relacionasse à parte negra. we have approached the origin of nations, Então, toda vez que eles tentavam se aproximar um pouco mais da verdade sobre a origem dessas nações, wrote Godfrey Higgins in então este homem aí, o Godfrey Higgins, Anacalipsis, neste livro que eu falei para vocês, Anacalipsis, the Alma Mater, the goddess Multimamia, e ele vai ler agora, tá, gente? Aquilo que eu já traduzi, ele vai ler. Então, eu vou aguardar esse término da leitura deste artigo aí em inglês. founders of oracles, the Memnons, or first idols, were always black. Venus, Juno, Jupiter, Apollo, Bacchus, Hercules, Astaroth, Adonis, Horus, Apis, Osiris, Ammon. In short, all the deities were black. Então, novamente, esse senhor, o Godfrey Higgins, neste livro Anacalipsis, ele fala, né, sobre a questão das origens e ele confirma que eram todos negros. The images remain as they were first made in very remote times. E como essas imagens se mantêm e elas foram feitas em um tempo muito, muito remoto. To understand this, we have to go back to a time when Então, para que a gente também possa ter um entendimento disso tudo, a gente vai ter que voltar ao tempo, né, quando a África was the center of the world. Estava no centro do mundo, mas a África pode ter sido aqui no Brasil também, tá, gente? Kemet, Que eu acho que era na época, eu acredito que era tudo coligado, todas as áreas aí, todo o território. the land now called Então ele chama, né, um mundo daquela época de Kemet, Kemet, tá, gente? Egypt, was E hoje que eles chamam da área de Egito. Naquela época eles chamavam de Kemet e hoje eles chamam de Egito. Mas a gente está descobrindo que o Egito talvez tenha sido nos Estados Unidos e eles fizeram esse outro Egito de novo, tá, gente? O Egito que a gente ouve que é o Egito é refeito, tá? Mas inicialmente parece que é nos Estados Unidos. E depois Jesus desceu para cá também, tá? Dos Estados Unidos para cá. was the jewel of the ancient world. Então ele fala, o Egito, né, que era a joia do mundo antigo. Its gods were painted Ali você está vendo, né, com este vestimenta branco, um deus do Kemetian God, que é o deus Kemetian, tá, gente? Ele era negro, tá pintado aí como negro, tá bom?
black, not simply for symbolism, E não era, ele fala, o pintado negro como simbolismo, mas sim a verdade. but because they reflected the people who were E outro Deus aí, negro, ele fala, isto refletia, né, as raças desses deuses. worshipped them. Osiris, Lord Aí ele fala Osíris, of the afterlife, que era o deus do após-vida, was always depicted with dark skin. sempre foi descrito como negro. The gods of Ali ele fala, agora, os deuses dos egípcios, né, eram negros, como todos os sacerdotes e sacerdotisas e seus reis. E a gente pode ver isto nas estátuas e nas pinturas. E você pode ver, né, gente? Já tinha até olho puxadinho ali, e um nariz bem africano, e uma boca também africana. Este senhor aí, o Volney, né, Constantin François, ele fala as viagens que ele fez da Síria e do Egito lá em 1783, 1784 e 1785. Então, este francês, ele fez 3 anos de pesquisa naquela época e ele escreveu este livro em colaboração com J. Robinson em 1787, tá? Então, você vê como é um trabalho já dos escritores, arqueólogos, pesquisadores, buscando a verdade sobre as origens dos deuses. the Egyptians were as black as their priests and their kings, noted European traveller Constantin François Volney in the 18th century. We can see this in their statues and paintings. Então, tá tudo aí, gente. Vocês podem ver que essa pintura mostra uma deidade negra. His observation was backed by others, Então, outros pesquisadores, outros arqueólogos também corroboraram, confirmaram que era esta verdade. including the famous scientist and Egyptologist Champollion. E ele fala, o Champollion, que era um egiptologista e um cientista, também confirma essa origem negra. Who noted the unmistakable African features E ele sempre dizia, não há como, gente, o nariz africano, né? Não há como negar pelos traços que a gente vê dessas estátuas, os traços africanos, mas não é bem africano, é lemuriano, né? of the pharaohs and deities. E ele fala os faraós e as outras divindades ali com narigão. Isis, E Ísis também, né? Ela fala, ele fala ali que a deusa Íris, quando estava segurando Horus, isso aí eles falam que é de 2300 antes de Cristo, né? the great mother goddess, was venerated across Africa E ela era venerada através da África, ou através até do Brasil, África, né? and the Mediterranean E world. no mundo também mediterrâneo. She was the prototype for later representations of E ela era o protótipo de representações que mais tarde the Virgin Mary. descrevem como se fosse a Virgem Maria. Mas o povo não aceita de jeito nenhum. Imagina a Virgem Maria ser If negra, you're né, gente? trading for the Imagina. flashy Imagina Jesus ser negro. lifestyle, you're going to fail. The truth is, Imagina Madalena ser negra. Do Sheikh Anta Diop, jeito que a igreja é racista, gente, preconceituosa. Imagina. Então, the Senegalese scholar, este senegalês, tá, gente? Um escritor, também pesquisador senegalês. proved through rigorous anthropology Ele, através dos estudos antropológicos, e este é o livro que ele escreveu, tá? Origens da Civilização, Mitos e Realidade, tá bom, gente? and linguistic studies that the E ele estudou também linguística, tá? civilization of Kemet was E ele fala dessa civilização de Kemet, que hoje a gente fala que é do Egito, mas antigamente era conhecida como Kemet. Black African, not Middle Eastern, E ele fala, eram africanos negros e não eram do leste do Oriente, né? Do Oriente Médio. or European. E muito menos europeus. The same divine image spread eastward. Então, essas imagens que a gente vê, ele fala que eram, por exemplo, de Krishnas, né?
que foi muito divulgado naquela época. Gente, eu não consigo equilibrar aqui, tá? Por causa do tamanho do meu monitor, tá? Então, eu já mostrei a imagem para vocês. In India, Krishna, Então, ele fala, né, que aquilo que foi passado, por exemplo, de Krishna, né, lá da Índia, the most beloved god of the que era um deus muito amado daquela região, Hindu pantheon, principalmente, né, porque tinha a questão hindu, o panteão hindu. was described as Este outro também era descrito como Shian, né, o Krishnas. Shyam, meaning dark-skinned O Shian quer dizer um deus de pele negra. or black. Vishnu, Vishnu também, tá, gente? Então, aqui eu vou ler para vocês e depois ele vai falar, então daí vocês aguardem, tá? Então, ele fala assim, Vishnu é identificado por seus atributos. Ele segura uma masse, que eu não sei, gente, agora o que é o masse, um discus, que eu também não sei o que é o discus, e uma conchinha, isso eu sei, e um lótus nas suas mãos. Aí ele fala, olhem de forma clockwise, horário, né? Começando por suas mãos, da parte direita para baixo. Então, vamos fazer essa observação. Gente, eu não consigo. Parece que tem uma na parte da mão direita, tá, gente? É o que eles chamam de masse, que eu não consigo identificar muito bem pela figura. Atrás tem a discus, que eu também não sei, parece uma parte simbólica ali, que eu não consigo saber que artefato ou que que artefato que ele está segurando. Uma conchinha, né, que a gente sabe, conchinha do mar, e o lótus, né, que é harmonia, que é equilíbrio, tá bom, gente? Então, o Vishnu era um deus também, e ali do lado, vocês podem ver, ele tá como se fosse um azulado escuro, que é o negro azulado, tá, gente? Então, vamos voltar para cá na tradução. the preserver of the universe, was depicted with dark Então, ele era considerado o deus que era o preservador do universo. Olha, será que é Idibel também? blue or black skin, much like Osiris of Então, vocês estão vendo, tá vindo, eles estão aproximando a figura, gente, de um azulado negro, tá? Então, eles falam muito parecido com o deus de Osíris, Kemet. de Kemet. The Buddha, in his earliest Então, ele fala de Buda. Buda, muitos dizem, talvez, que tenha a energia crística, né? Uma partícula de Emmanuel. representations, E ele fala, o Buda, nas suas representações mais antigas, também negro, tá, gente? Também um negro, tá? Ou de cor azulada. Então, você vê aqui Tailândia do lado direito, tá? E provavelmente, deixa eu só ver se eu consigo, daqui a pouco eu te falar do lado esquerdo qual é o país, mas talvez seja na China, tá? Vamos aguardar. was black, with tightly curled woolly hair. E eles falam, ele foi descrito como negro, com um pouquinho de cabelo encaracoladinho, como os cabelos dos negros, tá, gente? Higgins noted in Anacalypsis that E ele fala, né, que foi descrito pelo livro que eu falei para vocês do Anacalipsis, tá bom? E ele fala, o Buda original era negro e também todos os seus seguidores daquela época, tá? Esse quem escreveu, novamente, é o Godfrey Higgins, tá, gente? E ele fala do véu, né, que ele tentou tá desvendando para as pessoas, tá bom? Principalmente nesse livro que é o Anacalipsis. the original Buddha was black, and so were his Ele tá lendo o que eu li para vocês agora na tradução. earliest followers. Este outro é do Camboja, tá, gente? É o Buda do Camboja. Even in China, traces of Africa's spiritual legacy E ele fala, mesmo na China, há traços da herança africana espiritual. remained. The Shia and Então, vocês veem por essas
esse, digamos assim, parece uma chaleira, tá, gente? E esse outro parece um vaso, tá? Shang dynasties. Então, ele fala, isso aí, essas duas peças são da dinastia Xia e Shang, tá, gente? Chineses. Some of China's earliest ruling Então, são os imperadores que comandavam na China inicialmente. families had Eram as famílias chinesas, tá? O Xia e o outro que eu li agora, que esqueci o nome já, tá, gente? African origins. E eles tinham origens africanas. Ancient Chinese artwork still E ele fala, a arte, né, da China antiga shows black skinned sempre vai mostrar os indivíduos, né, negros. deities and noble figures. E os nobres também eram descritos como negros. Later modified to fit E depois, né, modificaram para branquinhos. a different historical narrative. E também começaram a contar uma outra narrativa histórica bem diferente. Ai, meu Deus, quanto preconceito, né, gente? Herodotus, the Greek Então, vamos ver aqui, vamos ver o que fala aqui. Aí ele fala, Heródotos, né? O historiador grego era frequentemente chamado Heródotos, né? O pai da história. E ele fala que, observem que havia duas grandes civilizações da Etiópia. Uma na África e a outra na Ásia. Olha aí, gente, os anciões, né, gente? Os anciões, tá? Então, isto dá suporte ao que o Higgins fala, que havia uma grande nação de negros, tá? Que eles comandavam praticamente toda a Ásia na mais remota era, e, de fato, além do alcance da história ou de qualquer, né, material que foi anotado, tá, gente? Como é que a gente chama? Records, os dados, tá, gente? Meu Deus do céu, agora está na ponta da língua. Sabe quando você faz pesquisa e você faz as anotações? Então, os records são as anotações, tá, gente? Então, ele fala novamente em 1836, o Godfrey Higgins, essa história, que a África e a China estavam com os mesmos deuses, tá? Então, ele fala, estes eram os construtores, os líderes espirituais, as figuras divinas. Então, vamos aguardar ele agora traduzir, tá? Traduzir, não falar, tá, gente? Greek historian often called the father of history, noted that there were two great Ethiopian civilizations, one in Africa and the other in Asia. This supports Higgins' claim that a very great nation of blacks did rule over almost all Asia in a very remote era. In fact, beyond the reach of history or... Então, gente, essa pintura aí é de seda, tá bom? E ali descreve os deuses já em preto, tá, gente? Esse é um deus deles na China, negro. Vejam ali em cima, negro, tá, gente? Negro. E aí ele fala assim, o nome do rei era King Rei, né? Fudo Myo, tá? E é como se fosse o deus. E como é que a gente vai traduzir isso? Immovable é um Deus que não se move. É como se fosse o Uno, tá? E ele fala que o Fudô, o rei Fudô, era chamado do Buda cósmico. E ele é mostrado com duas pessoas que o servem, que é a Seitaka Doji, que está em vermelho, e uma outra que eu não consigo ler devido a parte do YouTube está em cima do nome, que não sei o que, Doji, que é a de branquinho, que é na época ali não falei China, desculpa, do Japão, que é no período de Kamakura, de 1200 antes de Cristo. Gente, espera só um pouquinho, que o Irdinho está se mexendo, ele está na frente da tela. Olha aqui para vocês verem, está na frente da tela. E eu tenho que esperar ele sair, ou eu devo dar um jeitinho dele sair daqui.
Espera só um pouco, gente, que ele está se ajeitando. Pronto, ele se abaixou. Ele sabe que eu tenho que fazer live, menino. Céu, eu não sei, às vezes, o que eu faço com esse menino. Está sempre brincando aqui comigo. Quando eu vou fazer live, ele chega. Mas tudo bem, deitou, vai dormir de novo. Então... Any of our records. These were the builders, the spiritual leaders, the Só um pouquinho que eu já traduzi essa parte. Estou só esperando ele falar, tá, gente? divine figures. But something changed. Over time, Então, vamos ver essa outra. Então, esse aí fala as civilizações negras, né, da Ásia, tá, gente? Então, ali você vê que estão realmente descrevendo pinturas negras, certo, gente? as different cultures came into contact with African E aí ele fala, diferentes culturas vieram ter contato com as civilizações africanas. civilizations, the image of the divine was slowly altered. Mas, com o passar do tempo, as pessoas, né, os Anunnakis queriam que a gente esquecesse das nossas origens, eles foram alterando tudo, tá bom? Greece and Rome adopted Então, aqui, novamente, são negros, tá? São negros. O casal, né, o homem e a mulher ali. E ele fala, né, as pinturas gregas antigas dos egípcios. much of their religious and philosophical thought from Então, foram adotadas religiões e filosofias, pensamentos de filosofias, né? Que, claro, foram deletando a realidade. Africa, but they rebranded it as their own. Então, eles acabaram colocando como se fossem deles, né? Do pessoal que recontou a história. Martin Bernal Então, este livro aí, Black Athena, né? Que é Atena Negra, escrita pelo Martin Bernal, tá? Fala do caso, né? De como os gregos emprestaram dos egípcios, principalmente do sistema religioso, matemático e da filosofia. E aí, o pessoal, né, que eles chamam de scholars europeus, que eram os sabedores, digamos assim, os professores europeus, então eles passaram a escrever a própria versão da história. Lembra a mitologia, gente? Pois é, né? Então, eles jogaram aquilo que eles queriam de uma forma mais desprezível, como eles queriam, e aumentaram, digamos assim, certas versões dos deuses conforme o prazer e a vontade deles. Então, eles foram apagando, na verdade, a influência dos deuses reais africanos. Now, in Black Athena, laid out the case for how the Greeks borrowed heavily from Ele está lendo, tá, gente, o que eu já expliquei para vocês. Egyptian religious systems, mathematics, and philosophy. Yet by the time European scholars wrote their own versions of history, então, ele está mostrando aí uma estátua de um fenício, tá, gente? Naquele período da Espanha, tá? E ele fala que era... deixa eu só ver se eu consigo... ele traz um pouco mais do artigo, senão eu não consigo ler o que esse artigo embaixo da estátua está falando. they downplayed or outright erased these African influences. Ixi, gente, perdi ali. Espera só voltar um pouquinho, só um tiquinho aqui para eu voltar. They downplayed or outright erased these African influences. Ele está falando que essa figura aí, gente, era uma deidade da Fenícia e ele tinha vindo à Espanha, né? Então, é de uma face muito antiga também, mas também era negra, tá? Plato. Aí ele fala assim, Platô e Pitágoras, que estudaram lá em Kemet, que era na época do Egito, eles aprenderam dos, digamos, sacerdotes africanos, né, que tinham, na verdade, todo o conhecimento de milhares de anos. Então, eles, né, plagiaram muitas coisas deste pessoal. And Pythagoras studied in Kemet,
learning from African priests who had guarded knowledge for thousands of years. Então, ele fala, Aristóteles também, que foi dito que era o pai da lógica, né, baseou muito dos seus conhecimentos, do que ele aprendeu também através dos mistérios egípcios, né? Mas, como ele era ainda da época, né, do poder colonial europeu, que era o que dominava, né, este conhecimento teve que ser apagado. Aristotle, often credited as the father of logic. Você vê, gente, os negros aí explicando para o pessoal europeu, né, sobre os conhecimentos, né, matemática, filosofia, medicina, agricultura. Based much of his knowledge on what he had learned from the Egyptian mysteries. Yet by the time European colonial powers rose to dominance, this knowledge was whitewashed. Jupiter, Apollo, Venus. Então ele fala Júpiter, Apolo, Vênus, Bacchus. All of them originally had Todos eles tinham African features. Traços africanos. But as European empires Então, mas o Império Europeu, né, descreve eles como branquinhos, tá, gente? Vão, com o tempo, apagando as reais cores. Eita, preconceito, né? grew, they recast these gods in their own image. Então, eles repintaram esses deuses na sua própria versão, branquinhos. Vai, comercial, gente. Só um pouco, vamos aguardar o comercial. The same thing happened with Christianity. E aí, a gente The já earliest sabe, depictions né? of Christ in Que ele fala, a mesma coisa aconteceu com o cristianismo. Imagina se a igreja não é preconceituosa, né? Gente, não tem problema de cores. É bem complicado. Gente, só um pouquinho que eu tenho que carregar aqui a bateria, que senão o laptop para. Esqueci de deixar plugadinho aqui o conector. Deixa eu mudar aqui só um pouquinho, gente. Tá. Então, ele está falando, né? Aqui, o cristianismo, né, descrevia Jesus branquinho, né, gente? Mas as pinturas mostram que ele era negrinho. Europe showed him as a dark-skinned man with woolly hair. Então, se pegar inicialmente, né, gente, as figuras, né, aquilo que eles pintavam, os quadros, inicialmente, né, lá na Europa muito antiga, bem do início, mostra um Jesus com pele negra e cabelinho africano. The Black Madonnas, Aí ele fala, né, lembram-se das Madonas negras, as estátuas das Madonas negras? And paintings of the Virgin Mary. As pinturas da Virgem Maria, ali você vê, né, ali negro, né, e ali na outra igreja também negra. With unmistakably African features. E ali ele fala, vocês conseguem ver, sem sombra de dúvida, os traços africanos. Can still be found in churches. E ainda, em algumas igrejas, eles não removeram, tá, gente? Ainda você consegue ver. From Poland to Spain. Ali você consegue ver lá na Polônia e também em algumas igrejas da Espanha. Tá, gente? Negro, né? A Virgem Maria negra. From France to Italy. E França e Itália também têm igrejas que ainda mostram negro. The color of the black. Então vamos ver. A cor, né, das Madonas negras, em muitos casos, não era devido à idade ou
ao problema da fumaça das velas, mas porque eles eram intencionalmente pintados para refletir realmente a herança africana. Isso no livro do Godfrey Higgins, tá, gente? Madonnas, in many cases, is not due to age or candle smoke, Higgins wrote, but because they were intentionally painted to reflect their original African heritage. Even the Pope kneels before a black Madonna. Até o Papa, né, se ajoelha em frente a uma Madonna negra, com seu filho negro. In the Vatican. Lá no Vaticano. If Christianity had originated in Europe, e se a igreja cristã, né, se originou lá na Europa, a gente pode ver aqui são, né, gente, os santos, digamos assim, as imagens, né, em negro. Why would the earliest representations of Mary and Jesus be black? Então ele pergunta assim, mas por quê, né? Se era desse jeito, por que que eles representaram a Virgem Maria e Jesus como negros? The answer is simple, because the roots of Christianity are African. E ele fala, a resposta é muito simples. As raízes da linha cristã são lá da África. But colonial expansion Mas a expansão colonial brought more than just territorial trouxe mais do que uma questão territorial, conquest. principalmente devido às conquistas territoriais da época, né? Os europeus adentraram. It brought spiritual warfare. E também trouxe, né, uma G espiritual. The erasure of black divinity Então, eles quiseram apagar essa questão das divindades negras, wasn't accidental. ou negras azuladas, né? It was E, claro, isso não foi acidental, é com intenção, tá, gente? De deixar a gente sem saber da nossa real história. intentional. When Europeans colonized Africa, Quando os europeus colonizaram a África, they didn't just take land and eles não só tomaram as terras, resources, they took control of the spiritual eles tomaram controle da área espiritual. imagination. They replaced ancestral religions with foreign ones. Eles forçaram, a gente sabe disso, forçaram o pessoal a aceitar, né, aquilo que eles queriam. Eles implantaram à força uma nova versão. Replacing black gods with white ones. Então, eles colocaram os negros para fora e jogaram os brancos, os santos brancos. They taught African descended people to see their own traditions as evil and Então, eles passaram a falar para o pessoal da África que a forma como eles faziam, digamos assim, os cultos deles era demoníaco. foreign traditions as holy. E aquilo que eles passaram a ensinar para os africanos era o sagrado, o real sagrado. It was a psychological and spiritual conquest. Então, eles conquistaram essa turma à força de forma psicológica e de forma espiritual. And it worked. E isso realmente deu resultado, né? Porque depois de décadas apanhando, né, gente, a pessoa acaba se ajoelhando. If the original gods were black, if African spiritual E ele fala, se os deuses originários eram negros, certo? traditions E as tradições africanas espirituais eram were the foundation for world religion, a fundação, né, do mundo religioso. Olha, tudo negro, tá, gente? then why do so many African descended people still look outside of themselves for divine guidance? Então, por que que hoje os africanos, os descendentes africanos ficaram, né, tão perdidos? Também tamanha lavagem cerebral, né, certo, pessoal? Quem é que aguenta, né, depois de décadas de lavagem cerebral? Why do they still depend on external E ele fala, por que esses africanos descendentes continuam a depender de uma força externa, né, procurando um Deus externo? religious systems instead of embracing the spiritual tradition E eles tinham, na verdade, o autor fala aí do vídeo,
que abraçar aquilo que eles têm, né? Que as origens deles, que os deuses são deles, né? Of their ancestors. The answer lies in centuries of conditioning. E aí é o que eu falei. Olha ali, ele fala, o problema foi séculos de condicionamento, lavagem cerebral e programação, porque eles apanhavam, era um chibata, né, dado neles. Quem é que não vai se moldar? Quem que gosta de sofrer apanhando, certo, gente? A gente acaba se na fome, na dor, você faz o que a pessoa quer, né? O controlador te manda sentar, você senta, te manda sentar na brasa, você senta, e assim vai. Você não quer morrer, né? Para sobreviver, você faz. É igual o povo aqui do Brasil. When Africans were taken from their homelands and forced into enslavement, e ele fala, quando os africanos, né, foram levados como escravos, e eles foram forçados a serem escravos, their oppressors understood something powerful. Os opressores, né, dos escravos perceberam o poder que eles tinham. E aí, dá-lhe chibata no povo, né? If you erase a people's gods, E ele fala, eles perceberam que se eles deletassem as divindades dos africanos, erase their identity. E sim, iria também apagar a identidade dos africanos. That's why enslaved Africans were stripped of their names. Por isso que os africanos tiveram os nomes e sobrenomes deles apagados, languages, as línguas que eles falavam apagadas, spiritual systems. E os sistemas espirituais que eles aprendiam também apagados. But here's the truth they don't want you to know. E aqui tem uma verdade que essa turma não quer que vocês saibam. Our ancestors' spiritual traditions, os nossos ancestrais, as tradições espirituais deles, never died. Nunca morreu. A gente sabe, pelos estudos de Dacla, que Emmanuel está aqui, que Jesus nunca saiu daqui, né? Que de Bel nunca saiu daqui, que as 49 raças e as parcerias sempre estiveram aqui. They were hidden, coded into our practices. Então, se mantém certas traduções escondidas, tem códigos secretos, certo? E são ainda praticadas por certas pessoas. Passed down through stories. E ainda tem pessoas que passam as informações para as novas gerações. Mas tudo muito escondidinho, tá, gente? É muito escondidinho. Music and rituals. Então tem na música certos códigos, em certos rituais. They survived in the black churches. Algumas dessas tradições sobreviveram nas comunidades negras. In the drum beats of the Caribbean. E ali, no Caribe, através das batucadas, também sobrevivem, né, nesses rituais, nessas músicas. In the Orisha worship of Yoruba land. E ali ele fala, né, tem a parte de rituais de uma área chamada Yuba, tá? Que é o Orisha, eles chamam, né, que tem rituais do Orisha. In the hoodoo of the American South. E ele fala que ali tem uma tribo do Hoodoo, né, da América do Sul, que segue também. And they are waiting to be reclaimed. E tudo isso está no momento, no aguardo de ser reclamado, no sentido de voltar, né, a ser utilizado. When you look at the black Madonnas in Europe, quando vocês olham para as Madonas negras da Europa, when you see the hidden depictions of, e quando você olha para as figuras, né, que estão ali escondidas, né, das Madonas negras, o que é que está na pintura? Black Christ in old churches. When you read, aí você vê, por exemplo, o Jesus, né, negro nas igrejas muito antigas. The ancient texts. E quando você lê os textos antigos that describe the gods as dark, que descreve os deuses como negros, skinned and woolly haired, e com cabelo encaracoladinho, you realize something. Você percebe alguma coisa? The power was always ours. Que o poder sempre esteve conosco. But power only exists when you recognize it. E o poder somente existe, né, quando você tem consciência dele, quando você o reconhece. So the question is, what will you do with this knowledge? Então, a pergunta é, o que você vai fazer agora com este
conhecimento, né, que o vídeo está passando. O Lótus, olha aí do lado direito, né, que a divindade está segurando, que é o Ankh, né, e uma rosa azul. Olha que lindo, né, gente, essa imagem aí, né, do Lótus e a parte dourada, né? Olha que lindo, entre aspas, essa mandala que está atrás dessa divindade. Will you continue seeking spiritual validation? E aí ele pergunta: você vai continuar procurando lá fora uma validação espiritual? From external forces? Or will you look back to the traditions Ou você vai procurar na tradição antiga a verdade? of your ancestors, Principalmente da sua ancestralidade negra, the traditions that built civilization, das tradições que realmente construíram essas civilizações, ou a nossa civilização. that defined divinity, that shaped the world? Essas divindades que, né, deram forma ao nosso mundo. Because if all the gods were black, Porque se todos os deuses foram negros, ou eram negros, then that means something profound for African descended people today. é algo muito profundo para os descendentes africanos pensarem. It means that we were never meant to be followers of someone else's story. E ele fala, isso quer dizer que nós não éramos, né, designados para seguir, né, essa turma aí que ficou inventando coisa para nós. We were the originators, Né? Nós somos os originários, the builders, os construtores, the creators, os criadores. and the time has come to reclaim E o tempo chegou para pedir de volta, né, o reclamar, no sentido de clamar de volta, o reconquistar what was always ours. o que sempre foi nosso. Tudo negro, né, gente? Tudo negro. Thanks for watching this. E ele está agradecendo aí por ter assistido este vídeo. Então, eu não sei se vocês estão gostando, gente, mas eu achei importante passar para vocês, porque a gente ouve muitas coisas também de Dáquila falando sobre os nossos traços, que a gente, através das reencarnações, mantivemos nossos traços. Pessoal, eu já tive, tá? Fiz terapia de vida passada, isso eu estava fora do Brasil, e eu tive uma sessão onde tinha os drums, bum, 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 e isso me levou para a África, ou talvez Brasil, mas eu vi os navios chegando, e eu estava numa tribo, né? Então, eu sei que eu fui trazida para cá, eu busquei, né, saber um pouco mais, eu sei que eu fui trazida e eu estava acorrentada no navio. Então, eu acho que o fato de eu ter nascido no Brasil tem algo a ver com essas reencarnações que eu tive, esse processo, né, da escravidão, de ter todo um conhecimento antigo e estar no Brasil agora, vivendo nesse momento da transição, que é tão importante, tá, gente? Muito importante mesmo, porque é aquilo que eles falam, né, dos cátaros também, né, que como houve mais de 1 milhão de cátaros que foram queimados, né, quando estavam ainda vivos, então tem todo um processo agora de despertar desses grupos todos para este momento, para que a gente vire realmente essa mesa, reconstrua o planeta de uma forma que a gente não mais esqueça quem somos nós e paremos de olhar para fora procurando uma divindade externa, quando nós somos divinos, né? Nós somos os nossos próprios gurus, nós temos que lembrar os nossos registros acásticos, a gente tem que fazer essa busca profunda interna. Então, a gente tem que, assim, parar e olhar para dentro. Sinceramente, assim, olha para dentro. Se precisar chorar, chora. Se precisar soltar trauma, vai lá, busque, né, pessoas que possam te ajudar na soltura de traumas. Uma das coisas que as mulheradas têm feito, isso é muito positivo, é buscar mais e mais essa parte emocional e espiritual,
Os homens têm que correr para esse processo, porque senão vocês ficam muito aquém da nossa polaridade feminina, certo? Então fica muito difícil equilibrar energias quando os homens estão muito resistentes e empacados e a mulherada tá indo. Então tem gerado uma frustração, e já comentei isso com vocês nos vídeos de consciência própria, quando a gente fala de relacionamento, tem gerado muita frustração. Então, não dá, gente, quando está um nível assim ou um nível assim, não dá para ter uma boa relação, um bom compromisso. Gente, deixa eu só passar agora o que vocês estão falando. A internet deu uma caída aqui, mas tudo bem. O João Flecha falou 11:11. Legal, João Flecha. Bom dia. Aí a Maria Vilma falou, bom dia, Jaline, a todos. Fiquei muito curiosa quando você falou sobre esse assunto no nosso bate-papo. Sim, falei ontem no Genonádio, e graças deu tempo de fazer. Por que será que os negros até hoje são discriminados, né? Porque eles são de Lemúria, né? A Gina, bom dia, cheio de paz e luz. A Isabel aí, bom dia. Aí o João Flecha, 11:34, igual a 9. É isso mesmo, João Flecha, isso mesmo, gemátria, né? Ali, tá, gente? Deu aquela caidinha na internet, mas deu certo. Vamos continuar. Gente, eu só vou fazer uma coisa agora, que eu tenho que fazer, porque senão eu acabo esquecendo de fazer os lembretinhos dos investimentos, tá? Então, gente, rapidinho. Para quem já conhece o BDM, pessoal, tem essa parte agora que eu faço muito BDM negócio. Então tá aí, tá tudo na descrição. Meu WhatsApp tá aí, tá, gente? Para quem quer fazer o BDM negócio, é um investimento que vale a pena, é um giro eterno financeiro, e com estes extras vocês conseguem ficar cada vez mais próximo e abundante. Tem também a moeda de prata da BDM de Ratanabá. Tá subindo a prata novamente, tá, gente? A gente sabe que o BDM Token tem subido também, tem que aproveitar e ir fazendo os investimentos. Ali o da pirâmide tem uma frequência muito boa, essa moeda de prata da pirâmide. O leãozinho, que é um arquétipo aí de um arquétipo muito positivo, né, de força, né, do felino. Eu tenho mais um vídeo, tá, gente, para traduzir. É que eu estou dando uma pausinha para eu também dar uma folga na garganta. Aí a moeda do Azteca. A internet está um pouco devagar, tá, gente? Ela está rodando. Ali as barrinhas de prata com certificado. Ali o website para quem quer comprar prata física, que vale a pena, porque eles falam que se você não estiver segurando, não tem validade. Ali as balinhas e os snacks, as balas ainda estão sendo confeccionadas, então não tem estoque, mas os snacks de erva e de queijo tem, e são feitas sem glúten, tá, pessoal? Tem proteína, são feitas assadas à base de azeite, o que é muito bom. Ali está o exemplo, eu comi vários pacotinhos, eu pedi para mim, tá? Então o código de desconto também está aí, também está na descrição. A internet está devagar, tá, gente? Fica rodando aqui, mas às vezes é um pouco assim proposital essa questão da internet. Estamos quase no fim.
Ali o pessoal que faz, né, a parte dos cristais, o pessoal da Bela Pedra Cristal, do Júnior, tem a Maria José também. E para quem quer se inscrever no canal, tá, gente? Fiquem à vontade, passem para frente, deem o seu joinha, certo? Então, é isso, pessoal. Deixa agora eu correr agora para o outro vídeo. Deixa eu abrir aqui. Vamos fazer uma outra tradução agora. Também não é um vídeo muito comprido, tá, gente? Só espero aqui organizar aqui. Então, o vídeo... It's 9:15. How am I already underwater? I'm in the same boat. I'm in an actual boat. I thought Grammarly just fixed. Vast territories in Spain, Portugal. Então, esse vídeo eles não querem que você veja isso, né? As imagens, né, antigas da Europa em relação à questão negra, tá, gente? Então, vamos lá. Deixa eu diminuir aqui para ficar talvez um pouco mais visível para vocês. Portugal and Europe. Só um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui, gente. Pronto. Vamos ver se eu consigo diminuir agora. Deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui o subtítulo. Tem 8 minutos e 37, então não vai demorar muito essa tradução, tá bom, gente? Então, a gente vê que na Europa, os negros já estavam lá, principalmente depois que eles passaram a escravizar o povo. The Moors had established a powerful civilization. E ele fala, né, os africanos era uma das civilizações mais, né, estabilizadas na época. Então, isso ele está falando de imagens do século VIII, tá, gente? Da época dos Moors, tá? Onde tinha o rei da Espanha, que era o Moorish, né? In Al-Andalus, one that would become the E ali ele fala da região ali de Andaluzia, tá, gente? intellectual and Que se tornou naquela época uma comunidade, né, ou cidades muito intelectualizadas. Eram aqueles poetas, escritores, né, e filósofos que iam falar lá nas pracinhas. cultural beacon of Europe. British historian Basil E ele fala que a história britânica, né, o historiador, o Basil Davidson, Davidson, é um historiador britânico. a preeminent scholar of African history, E ele estudou muito a história africana. declared that throughout the continent Ele fala, né, que através do continente da Europa não havia, né, áreas, né, que, digamos assim, mais admiradas, né, do século VIII antes, depois de Cristo, né, o século VIII depois de Cristo, né, do que a África. Tá? Então, ele fala que a área rica era a área da África e da civilização africana que deu forma à Espanha, né? Aos conhecimentos e tradições da Espanha. Então, o nome do autor é o Basil Davidson, e ele fala as cidades perdidas da África no livro dele de 1989. of Europe, there were no lands in the 8th century AD that were more admired O vídeo está lendo o que eu acabei de traduzir, tá, gente? by its neighbors, or more comfortable to live Esse é o livro dele, tá? Do Basil Davidson. E ali vocês veem mais um rosto, né? Uma estátua negra. in than a rich African civilization. E a civilização africana era extremamente rica de informações. Which took shape in Spain. The Moors introduced advancement Então, os Moors, né? Gente, eu não sei a tradução direito de como a gente chama Moors, Moros, alguma coisa assim, tá, gente? Eu já esqueci essa tradução. Muitas vezes, quando eu vejo em inglês, para mim fica em inglês mais do que eu consigo, às vezes, traduzir. Então, desculpa, pode ser Moros, tá, gente? Mas em inglês está em Moors, então, para mim, fica como se fosse em inglês, tá bom, gente? Eles acabaram introduzindo, né, os Moros, esses conhecimentos, mas eles roubavam tudo dos africanos, tá, gente? in multiple fields that laid the groundwork for Europe's Renaissance.
Então, quem deu chão para a renascença europeia foram os conhecimentos roubados dos africanos. They established vast libraries. Então, em Córdoba, na Espanha, na biblioteca ali, era a arquitetura, eu acho que é dos mouros, né, gente? Do Moorish Architecture, eu acho que era dos mouros, tá? Such as the one in Cordoba, that housed hundreds of thousands of E ele fala que tem milhares, centenas de milhares de manuscritos, né? E ele fala, os Moors, eles estabeleceram uma vasta biblioteca, né? Uma principalmente muito importante em Córdoba, que tem milhares de manuscritos, principalmente na época que a Europa, né, faltava né, bibliotecas públicas, né? Então, quem escreveu isso foi o Fletcher, em 1992, que ele fala, né, a Espanha Moorish. manuscripts. A gente sabe até que os poderes do conhecimento ficavam na mão só de alguns, né, que o povão não tinha acesso. At a time when much of Europe lacked even a single public library. The introduction of Arabic numerals. E ele fala, introduziram naquela época os números árabes e romanos, né? Replaced the cumbersome Roman numeral system. E que foi colocado acima do sistema romano numeral. Facilitating developments in mathematics. Então, facilitou muito essa parte árabe, né? Essa parte do desenvolvimento matemático. And commerce. E o comércio, né? Lógico, né? Fica o mais fácil essa parte de numeração 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Innovations such as the astrolabe. Então, foi criado aí o astrolábio Moorish. Used for celestial navigation. E aí o pessoal fazia navegações celestiais. And the compass. E aí veio o compasso também. Brought from China by the Moors. Que foi trazido pelo pessoal, os Moorish, da China. Revolutionized European. Que também era dos negros, né? Porque chinês também tinha negro naquela época. Tanto que meu primo, gente, meu primo deve ser descendente direto, porque ele é meio café. A pele dele é igual a gente falava, né? Café com leite, meu primo. Exploration. Minha mãe sempre dizia, tem chinês negro. Tá bom, mãe, nunca vi, mostra aí para mim. A gente tirava sarro, né? Que a gente achava engraçado a pele do meu primo. Mas a gente não tinha essa coisa do preconceito. A gente só falava assim, nossa, nós tudo branquinho e o meu primo, o Fernando, é o mais café com leite. And maritime dominance. Então, esse compasso ajudou muito nas navegações marítimas da época. The medical texts of E aí ele fala, olha, mais uma estátua negra, tá, gente? Esse aí é o Abu'l-Qasis. Parece um sheik, né, gente? Então, ele fala que os textos médicos das figuras como Al-Za... Gente, eu não sei ler africano, tá? Al-Zahrawi Abu'l-Qasis influenciou por séculos as cirurgias europeias. Ninguém nunca falou, né, gente, que os médicos europeus se basearam no conhecimento do Abu'l-Qasis, que era médico, tá? Então, e os filósofos Moorish, né, como Ibn Rushd, Averroes, tiveram um papel crucial na preservação e transmissão desse conhecimento tradicional para a Europa. Você vê o que eles apagaram do conhecimento até do europeu, porque o europeu não preza o pessoal da África, tá, gente? Eles vão lá, igual o Macrosito, vai lá e explora. A Inglaterra vai lá e explora. Rouba, saqueia os minerais de lá. Zahrawi, Abu'l-Qasis, influenced European surgery for centuries. Ele está lendo, tá, gente? Só estou aguardando ele terminar de ler o que eu traduzi para vocês. And Moorish philosophers, such as Ibn Rushd, Averroes, played a crucial role in mais uma aí, tá, gente? Mais uma pintura de um negro, árabe. Preserving and transmitting classical knowledge back to Europe. The economic and agricultural transformations. E ele fala, a economia e a agricultura deve muito a eles. Olha ali um rei, tá, gente, sendo banhado, cuidado aí pelos súditos.
Vocês podem ver que os africanos ali todos têm coroa em ouro. Introduced by the Moors, were equally profound. They brought new crops, such as oranges, Então, os mouros iam para a África e pegaram as laranjas, as sementes, digamos assim, de laranjas, lemons, limões, peaches, pêssegos, apricots, os damascos, figs, figos, sugarcane, cana-de-açúcar, dates, gente, o dates aqui, como é que chama? Damasco, gente, esqueci o dates, mas é uma outra que vocês comem aqui também. ginger, Gengibre também, and pomegranates, e as romãs, as well as saffron, e o açafrão, cotton, algodão, seda silk, and rice, e o arroz. many of which remain staple products of Spain. E esses produtos até hoje estão aí. Então, ele fala assim, esse progenitor é uma estátua de um mouro, né? Que está segurando esse emblema aí, tá, gente? Eu não sei bem traduzir, não é bem emblema, mas vocês entendem. O que ele está segurando ali, parece 2 pássaros, né? Que é da família do Habsburg, família realeza alemã, tá, gente? Então, este mouro, ele está segurando este emblema aí da família alemã negra, quer dizer, ele também fazia negócios com o pessoal da Alemanha para passar, por exemplo, comida, tecidos, né, informações. Ciência, matemática, filosofia, medicina. Spain and southern Europe to this day. Advanced irrigation systems, Então, todo um sistema de irrigação também veio de lá. such as qanats and acequias, revolutionized European agriculture, E isso que fez com que daí a agricultura da Europa foi revolucionada. making regions like Andalusia E aquela região de Andaluzia fertile and se tornasse muito fértil e próspera. prosperous. Portugal also felt the Então, os mouros, que também foram para Portugal, também deixaram a sua marca. Olha, mais um rei aí. imprint of the Moors, who ruled over what is now its capital, Lisbon, E eles tiveram muita influência sobre Lisboa. then called Lashbuna, for E foi chamada Lisboa, naquela época, de Lashbuna, né? E depois, Lashbuna se tornou Lisboa. centuries. The very name of the Iberian Peninsula itself bears witness to its Moorish past. Então, até o nome, né, Lisboa, tem a ver com o pessoal dos mouros. And the architectural grandeur left behind in Então, essa grandiosidade da arquitetura, né, gente, tudo construído com o suor dos escravos. cities like Seville, Cordoba, Aí eles falam, né, essa parte de Sevilha, Córdoba and Granada e Granada remain some of the most stunning remnants são parte ainda dessas cidades que continuam lindas, né? of African rule in E tem toda uma arquitetura africana. Europe. The intricate tilework, Olha os detalhes, né, tão bem definidos ali. geometric patterns, Os padrões geométricos. and horseshoe arches that E principalmente, né, como se fosse a parte da ferradura dos cavalos, por exemplo, a parte do arco, né? define Spanish architecture, Que principalmente hoje você vê também na arquitetura espanhola, owe much to Moorish influence. tem toda uma influência dos mouros. Olha ali, parece parte do Egito, certo, gente? Despite their monumental contributions, the Moors faced increasing resistance as European kingdoms Então, o que foi acontecendo com o passar do tempo? Eles foram trazendo, né, os conhecimentos, aí os brancos foram usurpando-se, e dali eles começaram a perseguir essa turma dos mouros. consolidated power. The gradual Christian reconquest E ali veio essa questão cristã, e ali começaram essas Gs que a gente sabe da história, né? known as the Reconquista,
Então, essa parte espanhola foi muito ruim, a reconquista, né, do século XII até o século XV, né? Ele fala que caiu, né, o reinado lá de Granada, dos Narid, que eram também monarcas católicos, né? Eroded Moorish control Dizem que na Espanha foi uma coisa muito horrorosa. over centuries. The final blow came in 1492. Então, em 1492, houve um golpe fatal ali. When the last Moorish stronghold, Granada, fell to the Catholic monarchs. Então, eles perderam, né? Essa turma aí de Granada perdeu para o pessoal católico, dos monarcas católicos. Ferdinand and Isabella. The act of capitulation Então, perderam para o Ferdinando e para a Isabela. marked the end of nearly 800 years of African rule in Spain. Então, houve 800 anos da influência e da parte africana na Espanha, só que eles perderam para os maldosos. But the cultural and intellectual influence of the Mas ficou uma parte da cultura e a parte mais intelectual também, né, que eram os livros. continued to reverberate across Europe. The legacy of the Moors did not disappear with their Então, há uma herança que até hoje pode ser vista na arquitetura e tradições. across Spain, Então, ele fala, né, que o rei Frederico I da Prússia, né, que era o Sanssouci, que está no Sanssouci, no Parque Sanssouci, né, na cidade de Potsdam, lá na Alemanha. Gente, ele foi descrito como um negro também, o rei da Prússia. Portugal, the Netherlands, England. Então, houve influência contínua na Espanha, Portugal, nos Países Baixos, na Inglaterra, e muito além disso, Brasil também, Traditional né, gente? festivals still commemorate their presence. Então, tem muitos festivais ainda que celebram, né, os mouros, principalmente em Alicante, que eu visitei Alicante, é uma cidade muito agradável, Alicante. These celebrations often feature participants Alicante é na Espanha, tá, gente? E ali, esses festivais sempre, né, mostram as tradições donning Moorish costumes e mostram os costumes and, dos mouros. controversially, some European countries have historically employed blackface E ele fala que é até estranho que em algumas cidades, né, europeias, quando eles têm esses festivais, eles pintam a cara de preto, tá, gente? Ele fala que in é their estranho reenactments. para, né, atuar ali, fazer de conta, né, durante o festival, né, que são atores, mas as caras dos atores While estão some de have preto. pushed back against these portrayals, Mas ele fala, tem algumas pessoas que não gostam dessas caras negras, the né? persistence of these traditions is a testament to the lasting E ele fala, porque o pessoal mantém essas tradições de pintar a cara de preto, né? É um testemunho do que era antigamente. of African nobility in Europe. Principalmente para que as pessoas não esqueçam, né, daquilo que era, né, que havia a influência da realeza negra africana One of the na most Europa. prominent of these festivals occurs on the evening of January 5th. Então, janeiro 5 tem o Dia dos Reis Magos, né, que era também o Baltazar, que era também um rei moro. When Spain celebrates the arrival of the three wise men. Então, o mais engraçado é a questão dos três sábios, né, que deram o chamado presentes aí para Jesus. Balthazar, Melchior. O Baltazar, o Melchior. In this E o Gaspar. Dia de los Reyes Magos, the figure of Balthazar, often depicted as a black African king, E ele fala, né, o mais engraçado é que eles eram todos descritos como negros. is central to the parade. While modern discourse has sparked controversy E é claro que hoje em dia muita gente não quer falar disso ou nem mostrar over the mais use of isso. blackface in these festivities, Novamente ele está falando, eles não querem mais que fiquem mostrando rostos it negros. remains an annual reminder of the Mas o povo mantém
e continua sendo uma tradição que faz lembrar aos reis Deep-rooted negros. presence of Africans in European history. O pessoal europeu faz de tudo para apagar o DNA Beyond these negro. festivals, another enduring testament to the African presence in Europe is the vast number of Então ele fala, além disso, tem, né, outras coisas que fazem sempre lembrar dessa tradição africana que impactou a Europa, aristocratic tá? family crests, bearing distinctly African E ele fala, tem igual essas figuras aí, gente, não consegue esconder que eram negros. These heraldic symbols, São símbolos que estão em vários lugares e não tem como eles esconder que eram found in the negros. lineage of noble European houses, E estão, esses quadros, essas pinturas, esses artefatos, esculturas, estão nas casas tradicionais de pessoas importantes na Europa. depict African figures as ancestors of distinguished E eles são os ancestrais de famílias extremamente distintas na Europa. Vocês podem ver aí, gente, tá tudo, né, as imagens visual negras, evidence né? on these crests suggests a long history of intermingling between African and European elites. Então, como que esse pessoal foi se tornando branco? Porque eles começaram a fazer mistureba racial, colocando cada vez mais branco, a mesma coisa dos judeus, né? Que quando você ouve, eles falaram que eles vêm da Rússia, e você vê o olho verdinho, azulzinho, e eles com a pele branquinha, é porque o que era negro, eles passaram a utilizar pessoas de raça branca e começaram a fazer a limpeza dessa cor negra do sangue. Então, se passaram séculos e hoje as pessoas vêm branquinhas, com olho claro, de algumas linhas de judeus, tá, gente? Eu conheço alguns que falavam para mim, eu vim da Rússia, mas eu achava muito engraçado que a pessoa fala, eu sou da Rússia, né? Mas aí, depois que eu entendi, caiu as fichas, que eu fui entendendo que eles passaram a transar com raças brancas, cada vez brancas, para apagar o lado negro. A reality often omitted from popular historical discourse, according to Goodwin, in his 1957 work. Então ele fala, tem um autor chamado Godwin, né, o Goodwin, em 1957, ele escreve livro também sobre essa questão. E aí vocês veem ali, no próprios brasões, né, toda uma estrutura negra. Titled Africa in Europe. E ele coloca no livro A África na Europa. The scholarly tradition of the Moors was not isolated. E ele fala que essa história dos mouros não é isolada. In the knowledge systems of... E foi bem enraizada nos sistemas de conhecimento. Principalmente o conhecimento ali que vinha do oeste da África. Então, Gana, que era um império muito grande, Mali, tem o Congo também, gente. Long established centers of learning. Tinham centros de aprendizado. Such as Timbuktu. Então, ele chama de Timbuktu, Gao e where scholars gathered to study. Então, o pessoal se juntava para estudar. Science. E eles debatiam ciência, filosofia e matemática. Eles eram centros extremamente importantes para trazer conhecimento. E eles mantinham o avanço do conhecimento. Então, gente, ali é a Universidade de Sankore, em Timbuktu, em Mali, tá? Estabelecida em 862 depois de Cristo. Então, essa universidade influenciou muito a Europa na área do pessoal que eram os chamados
professores ou estudiosos da época. In conclusion, the African imprint on Europe is undeniable. Então, para concluir, não há como negar essa raiz negra. Despite centuries of historical revisionism, mesmo que os historiadores queiram apagar isto da memória das pessoas. and erasure from the artistic depictions in Mas pela arte, que é o que o Edbel sempre fala, façam suas esculturas, né? Deixem aí os seus rostos gravados para que as pessoas mais para frente não se esqueçam de quem vocês são ou de como vocês eram. Greek and medieval European art, Então, você vê pelas artes gregas e da época da Europa medieval, to the Moorish ali vocês veem pelo nariz africano, reign tá, over gente? Spain, Africa's contributions to European civilization Houve muita contribuição africana para a civilização europeia e eles não têm gratidão, certo, gente? Não tem gratidão até hoje. were vast and transformative. E essa tradição africana foi muito vasta e transformou o conhecimento na The Europa. echoes of this history remain visible E isso ainda ecoa, tá? Ainda hoje. today in architecture, science, Está na arquitetura, na ciência, and cultural traditions na that persist cultura across the continent. e vai continuar se mantendo assim. It is imperative that this legacy is acknowledged and studied further Eu realmente peço às pessoas para que, né, absorvam isto, estudem e passem para frente, to provide a more comprehensive and accurate understanding of Europe's true historical tapestry. porque as pessoas têm que entender a verdadeira história da Europa. Thanks for watching this episode. Muito obrigada, ele fala, por assistir esse episódio. Eu acho muito interessante que ele esteja passando as imagens que a maioria das pessoas não vê, que são a influência dos Do remember to lemurianos. like, comment, subscribe and share, and look out for the next one on Africa's great civilization. Ali ele está mostrando uma estátua, gente, da fonte, né, dos Mouros, tá, gente, na cidade de Elsenberg, na Alemanha, tá? E a gente sabe o quanto o alemão também é, né, essa questão racista, o quanto eles também, principalmente do bigodinho, né, querer prevalecer somente a raça ariana, pura, branca, né, que ele queria de olhos azuis. Então, pessoal, então era isso que eu queria estar falando hoje para vocês. Querendo ou não, já deu 1h28. Eu acho legal sempre passando alguma coisa que é relevante para a gente abrir a nossa consciência. A Isabel falou, Jalinho, o que você está falando dos negros é muito importante, porque não conhecemos nossa história. Todos temos sangue, né? Negros, mas na verdade tem essa parte dos murios em nós, né? E é isso. Eu tenho uma amiga do Congo, gente, em que a avó dela era uma sacerdotisa, uma xamã, e ela me mostrou uns 3, 4 anos atrás fotos lá da comunidade da rainha, era uma rainha, gente, cheia de ouro, coroa de ouro, colar de ouro, os caras do lado dela, tudo com ouro, 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 ouro. Gente, vocês não têm ideia de como certas comunidades na África ainda têm um poder aquisitivo, mas que tipo de acordo que eles fizeram com o pessoal da Europa, eu não sei. Mas eu acredito que o europeu chegou ali, né, o francês, digamos assim, o inglês, e falou assim, olha, essa fica a sua zona,
e você deixa a gente pegar o que está ao redor da sua zona. E eu acredito que para a rainha ou para o rei dessas tribos pensarem, olha, se a gente não concordar, eles vão dizimar nós, então a gente fica com pelo menos o ouro, com o diamante, com essas coisas assim, e deixa eles fazer o que eles querem nesse outro território. Então, assim, eles mantêm um pouco da hegemonia africana. Mas é bem interessante. Às vezes a gente tem uma impressão errada da África, mas eu sei que tem umas áreas na África que está crescendo muito, muito. E a minha amiga tem terra na área de Congo, e ela fala, são terras extremamente férteis, como no Brasil, tudo que planta dá. E ela fala, os nutrientes dessa terra africana, porque é pouco ainda explorada, são nutrientes muito férteis, né? E ali eles não estão usando ainda tanto quanto aqui, gente, eles usam em certas regiões, mas nessas fazendas elas ainda são orgânicas, eles não estão usando pesticida porque eles mantêm a tradição de usar coisas orgânicas para lidar com os insetos. E cada dia mais eu percebo nas minhas plantas aqui de casa novos insetos que essa turma do GO das sombras tem feito em laboratório, porque eu nunca vi, gente. Cada vez eu me espanto com a velocidade como, por exemplo, esses insetos vêm e atacam as plantas. E aí vem essa questão que fica na minha cabeça, por isso que vai ter possivelmente a questão da fome. A Josi falou, boa tarde, passando para dar um oi, vou assistir mais tarde, sem problema nenhum, Josi. A tradução já está feita. A Raquel, cheguei agora, vou voltar para o começo. Sim, Raquel. É interessante você olhar também para as gravuras, se der. Bom dia a todos, ela está falando, a Raquel, né? A Cristina, como é importante elucidarmos o passado. Estes fatos explicam muitas coisas que atualmente nós compreendemos. Sensacional, obrigado por este conhecimento. De nada, Cristina. Aí a Sandra, a primeira raça foi a negra. Sim, a gente tem o legado dos Murios, Lemúria, né? Adelaide, bom dia, graças que nunca fui racista, pessoal de todos os ancestrais. Sim, Adelaide, o problema é que os alemães também tiveram influência dos negros e apagaram, né? Apagaram, principalmente o Hitler chegou para apagar mesmo essa questão. E Adelaide, beijo no coração. Obrigada, Adelaide. Mas é isso, gente. A gente, cada vez mais, com o processo das revelações, cada vez mais a gente tem que pensar nas nossas reencarnações, onde é que a gente andou reencarnando, e a nossa carinha de hoje, o que é que tem no nosso DNA, certo? E jamais desprezar aquilo que os nossos ancestrais passaram, tá? Eles passaram um perrengue muito grande. O Idbel mesmo fala que das 243 mil vidas que ele teve, e antigamente não tinha leis, como entre aspas, né, gente? Hoje tem, era muito mais sofrido. Mas ele chegou a um ponto em que realmente caiu a ficha da iluminação nele, como o Buda fala, que aí ele conseguiu transmutar. Então, nós estamos todos indo para esse processo de caimento de ficha para que a gente possa chegar naquele patamar correto da transmutação. E uma coisa que eu vou ficar curiosa pra caramba vai ser se eu vou conseguir fazer a transfiguração após a minha transmutação. Vai ser legal. Então era isso, gente. Eu vou me despedir de vocês. Tenham um bom dia e que a semana corra bem. E eu vou ver vocês provavelmente no sábado. Eu falo provavelmente porque se eu estiver inspirado eu faço mais alguma tradução. E a gente se vê daí no meu canal sábado, junto com o José Celso, do canal Tecnologia da Mente. E a gente vai daí fazendo as traduções aí do que está se passando